Olha, uma pesquisa Datafolha mostrou que 36% dos eleitores desconhecem a proposta que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. David de Tarso está de volta aqui com a gente. Tem mais detalhes a respeito desse tema. Mais uma vez, bem-vindo, David. Exatamente, Nonato. E é uma grande aposta do governo Lula para reverter o quadro de popularidade. Mas, de acordo com o levantamento do Datafolha, realizado entre os dias 1º e até 3 de abril, em 172 cidades no território nacional, ouvindo aí as respostas das pessoas quanto se sabem ou não sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e uma taxação maior também para quem ganha acima de R$50.000. E 36% disseram desconhecer essa proposta do governo federal. Entre aqueles que disseram saber sobre a proposta, 64%, 29% disseram sim, estar bem informados quanto ao texto. Já outros 28% dizem conhecer mais ou menos o que estabelece essa faixa de isenção. E outros 6% estão mal informados quanto à proposta. Quando a pergunta foi feita também aos brasileiros se eles são favoráveis ou não a essa isenção, 70% se mostraram favoráveis, enquanto 26% são contra e outros 4% não quiseram opinar, não souberam, ou até mesmo indiferente para eles. Outra pergunta feita pelo Datafolha também, entre os dias 1º e 3 de abril, foi se acredita que o projeto deve ser aprovado no Congresso Nacional. Entre os parlamentares, 50% disseram que sim e 45% disseram que não. Então, nesse tema é bem dividido quanto à possibilidade de aprovação no Congresso Nacional sobre a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, essa proposta do governo Lula, e também taxar os chamados super ricos, a quem ganha aí acima de R$50.000. Nonato. Obrigado, David de Tarso, com informações em São Paulo. Eu saio do David e vou para Deise Ciocari, nossa comentarista. Vamos, Deise, a gente tem aí se vira Sidônio Palmeira à medida em que já tivemos outros episódios em que as coisas não ficaram muito claras para a população, o governo teve até que recuar. E aí depois mudou-se a comunicação. Agora, 76% apoiando esse projeto, mas muita gente ainda desconhecendo exatamente essa questão da isenção para quem ganha até R$5.000. Me parece que a questão da comunicação continua sendo um ponto que o governo precisa corrigir, não, Deise? Pois é, Nonato, e sabe o que chama atenção? O fato de que essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, ela deveria ser o centro do debate, porque a gente tem um problema muito sério no Brasil hoje, que é a questão dos alimentos estarem muito caros. Então, isso deveria estar no centro de discussão da mesa dos brasileiros, mas parte da população desconhece esse assunto. Então, existe um problema, existe uma fratura comunicacional no governo que é muito severa, né? E precisa ser revertida. E aí a gente tem um outro ponto também, que é o obstáculo no Congresso Nacional, né? Diante dessas informações dessa pesquisa, fica mais evidente ainda que o governo precisa aprovar isso no Congresso Nacional, ou seja, a frente parlamentar que vai lidar com isso no Congresso Nacional, que já escalaram o Arthur Lira, ela precisa ser extremamente eficiente para que esse projeto seja aprovado, porque senão, vocês imaginem, em ano eleitoral, o governo chega sem uma promessa dessas de campanha, o brasileiro desconhecendo essa proposta e ainda com os alimentos em alta, é uma tragédia anunciada.